Como poderia ser tão atual algo feito ainda no período colonial, lá pelas tantas do século XVII? Como que com o passar de tantos anos, de tantas vidas, de tantos conselheiros, em meio a tanto exagero e rebuscamento, meu amigo Boca de Inferno estaria certo? Senhor, atendei nossos pedidos, dai-nos clemência. Como profanos e intrigueiros, fadados ao pecado, indignos de salvação, que nos joguem no inferno, que vejamos o carnal em brasa e fiquemos com o espiritual, que nos levará para a vida eterna. Que a culpa se abata sobre as mulheres, elas que são a personificação do pecado, que sobre o comando da Igreja nos tornemos sagrados e que esse circo mundano arda em chamas. Gregório de Matos, maior representante deste movimento literário no Brasil, meu caro amigo Boca de Inferno, com sua poesia satírica barroca, critica com tamanha maestria a sociedade em que vivemos. Culturalmente, nosso país é um dos mais ricos do mundo, e a diversidade aqui contida é tamanha que se costuma dizer que existem vários Brasis dentro do Brasil. Tudo isso devido à quantidade de povos misturados resultante da colonização portuguesa. Antes mesmo de receber esses visitantes portugueses, já existia um povo, com a infinidade de tribos que habitavam e que tinham hábitos diferenciados em todos os sentidos, na casa, na convivência social, na crença, na língua, na arte, até na aparência, e viviam em plena harmonia com a natureza. Esses eram os índios com toda a sua peculiaridade. Uma figura importantíssima surgiu relevante na sociedade e no discurso religioso no período barroco luso brasileiro. O padre Antônio Vieira, pela sua habilidade argumentativa e pelos mecanismos de convencimento que emergem de seus sermões. Ergueu-se Vieira como defensor dos indígenas e combatendo ardorosamente os demandos e cobiças dos colonizadores portugueses. Portanto, os sermões de Vieira são conhecidos pela retórica barroca, pela defesa dos índios, mas acima de tudo pela riqueza, excentricidade e diversidade de sujeitos que ele consegue representar nas construções de seus discursos. Quando falamos do barroco, lembramos da arte de Contra-Reforma, pois era nessa época que os artistas estavam tentando se expressar e contra toda a forma de opressão que a Igreja Católica estava fazendo. E falando nos artistas, lembramos logo dos homens, Padre Vieira, Gregório de Matos, um brasileiro inclusive. E quando pesquisamos no Google sobre os artistas, podemos ver vários homens artistas do barroco. Mas aí eu te pergunto, e as mulheres? Tem também mulheres artistas no barroco? Apesar de serem reconhecidas hoje em dia, não são tão faladas assim, como por exemplo Clara Pertence, uma artista barroca que não poderia se revelar como mulher, por conta de todo o machismo que existia naquela época e que ainda encontramos hoje. Ela foi uma grande pintora da natureza morta, mas não poderia falar que era mulher, então por isso seus quadros tinham escondido sua biografia. Eu te dei apenas um exemplo, mas um exemplo muito importante de como as mulheres eram oprimidas. Então aí que entra o X da questão. Por que o feminismo é importante? Eu posso te dar alguns exemplos. Direito ao voto, casamento não é mais obrigatório, lei do divórcio, lei Maria da Penha. As mulheres começaram a frequentar a universidade e não precisam mais pedir autorização para o marido para trabalhar. Foi graças ao feminismo que as mulheres conseguiram todos esses direitos. Então, por fim, eu vou fazer a última pergunta. Será que se existisse o feminismo daquela época, Carla e Artemisa, outra pintora barroca, que foi estrupada e assediada, mas que não deu em nada pelo fato dela ser mulher, elas precisariam passar por tudo que elas passaram e até mesmo se esconder atrás das suas pinturas? Eu deixo essa reflexão. A influência do barroco na atualidade pode ser encontrada em muitos segmentos. Na moda, por exemplo, em formas de rendas, as cores vermelhas e azuis na mesma peça, pontos redondos, dentre outros. Também temos filmes que representam o barroco, como Anjos e Demônios, que representam a ideia conflituosa em relação à existência de Deus, como relatado na Bíblia cristã, a possibilidade de ter fé num universo completamente desconhecido, a ideia de bem e mal, de céu e inferno, Deus e diabo, pureza e pecado, vida e morte. Anjos e demônios trata-se de questões opostas, todavia uma depende da outra, as chamadas antíteses, presentes também na poesia barroca. Além de influenciar esses estilos, é importante lembrar que o barroco gera emprego e renda para várias cidades,
principalmente em Minas Gerais, as muito conhecidas cidades históricas. Recebem pessoas de vários lugares do Brasil e do resto do mundo. As pessoas ficam encantadas com a beleza das cidades como Ouro Preto, São José del Rei, Congonhas, entre outros, e ao mesmo tempo movimentam o turismo local e aquece a economia desses lugares.